Agora eu converso com o professor das Faculdades Estácio e doutorando em Literaturas Africanas no Instituto de Letras da URGS, o professor Paulo Sérgio Gonçalves. Tudo bem contigo, professor? Prazer te receber aqui no Sete Guaíba. O prazer é meu, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Bom, a gente vai falar sobre o Dia da Raça Brasileira, que é comemorado, registrado no próximo sábado, agora dia 5 de setembro. Esse marco ele foi criado no governo de Getúlio Vargas em 1939 e a ideia na época era definir uma identidade brasileira única. Então, claro que esse assunto é bastante profundo, né? A gente não vai ter o tempo que necessita para debater esse assunto, mas acho que vale a reflexão ainda assim. Professor, gostaria então de fazer um início, assim, uma introdução, falando sobre essa data, né? Na sua visão, o que essa data nos traz como reflexão inicial? Bom, antes de nós olharmos para essa data, assim, pensando numa reflexão, como tu disseste, eu acho que é muito importante, e você foi muito feliz quando pontuou a data exatamente da instituição dessa intenção de Getúlio Vargas de criar uma data para se comemorar uma raça única brasileira, que foi no ano de 1939. Quando nós olhamos para um fator histórico da história do negro no Brasil, nós vamos perceber que a década de 30 ela foi muito marcante, né? Para os movimentos negros, até porque também na década de 30 nós vamos observar também a ascensão do livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, justamente um livro que olhava para a sociedade brasileira baseada no funcionamento da Casagrande Senzala. E nós vamos observar que este livro de Gilberto Freire trouxe a noção de democracia racial para o Brasil, né? Então foi justamente nesse período que se criou essa data, onde essa noção de democracia racial estava nascendo de forma mais sólida no Brasil, com essa denominação, que a gente sabe que ali na década de 60, com o Sérgio Buarque de Holanda, ali com Raízes do Brasil, isso foi acabando sendo desmistificado, até porque também nessa data também nós vamos ver também os movimentos negros tomando mais força no Brasil. Mas essa noção de democracia racial vem justamente na época em que se institui o dia como raça brasileira. Agora, quando nós olhamos para o Brasil, para sua extensão geográfica, sua extensão de miscigenação, os povos que vieram para o Brasil, é muito difícil nós definirmos, né, uma raça única brasileira. Então, eu acho a data assim com uma comemoração um pouco utópica, né? E quando nós vamos também olhar essas raças que compõem hoje o povo brasileiro, nós vamos ver que, além da diversidade cultural, a diversidade étnica é muito grande. E seria muito difícil nós instituirmos uma raça brasileira. Até porque quando o termo raça, ele é um termo social, né? É uma conotação social, porque nós sabemos que não existe raça de pessoas, existe apenas uma raça, a raça humana, mas como uma condição social de raça, nós vamos entender que é muito difícil de falar de uma raça, de uma instituição social chamada raça brasileira, até porque se fosse assim, todas as etnias que vivem no nosso país teriam políticas públicas que alcançassem todas elas. Então eu acho muito interessante essa data para a gente repensar muita coisa. O quão perigoso e difícil é tentar fazer com que se crie uma identidade única, né? Porque a gente sabe, né? Tu acabou de dar praticamente uma aula resumida aqui pra gente, que são inúmeras as identidades, né? Dentro desse povo brasileiro, né? Qual seria o prejuízo de fazer com que as pessoas começassem a ver isso tudo como uma única raça, como às vezes acontece? Eu acho que o prejuízo maior seria para os negros e para os indígenas no Brasil, porque isso já está na memória histórica da nossa população, no inconsciente coletivo, de que essas etnias, os negros e os indígenas que compõem a população brasileira, eles são menosprezados em vários aspectos da sociedade. E isso, hoje em dia, está muito falado isso, e a gente está ganhando força
com os acontecimentos dos Estados Unidos, mas quando se trata de Brasil, aí eu volto para a democracia racial, onde aqui no Brasil acredita-se que o negro é aceito em todos os lugares, e eu não tenho nenhum receio em dizer de que o racismo que nós vivemos no nosso país, ele é muito mais perigoso do que o racismo que se vive nos Estados Unidos, onde o racismo é declarado, onde lá nos Estados Unidos existiu a lei da última gota, que era uma lei que instituía quem tivesse uma gota, um descendente, uma gota de sangue negro é considerado negro. E aqui no Brasil, essa democracia racial, onde tudo é permitido, onde se diz lá nas entrelinhas de Casagrande Senzala que o português foi bem intencionado quando miscigenou com o negro, aliás, né, e com o indígena também miscigenaram. Então criou-se um clima muito perigoso. Eu acho que quando a gente vai tentar instituir uma raça brasileira, algumas irão perder com isso, e eu temo que seja os indígenas, que já perderam muito de sua identidade no Brasil e hoje lutam para manter suas tradições, e também as etnias negras que vieram da costa africana, né, de forma obrigatória aqui para o Brasil como mão de obra escrava. E de que maneira que a gente consegue explicar ou fazer as pessoas entenderem ou conseguir instituir e fazer com que as pessoas realmente percebam que quando a gente diz vidas negras importam e alguém responde não, todas as vidas importam, tá errado. Por que tá errado dizer que todas as vidas importam quando a gente, né, lança uma reflexão como essa? Muito boa a tua pergunta e muito obrigado por me dar a oportunidade de falar isso. Quando a gente fala vidas negras importa e as pessoas dizem todas as vidas importam, isso é óbvio, todas as vidas importam, mas no momento é um momento de se falar das vidas negras, porque são as vidas negras que estão sendo mais atacadas. Olha só um exemplo que eu vou te dar. Nós vivemos aqui no nosso país um racismo estrutural, ou seja, as estruturas, e o racismo aqui no Brasil, segundo o Silvio de Almeida, que escreve o livro Racismo Estrutural, o racismo no Brasil é algo normal. Por quê? Porque ele faz parte do estabelecimento dessa sociedade que nós vivemos. É necessário para que a sociedade funcione essas relações de poder entre as raças como denominações sociais, é lógico. Então, a gente vê que, por exemplo, as manifestações nos Estados Unidos em decorrência da morte de George Floyd. Houveram várias manifestações, mas de repente apareceu um grupo de pessoas que quebrou alguns vidros e roubaram uma loja, né? Aí a gente via nas redes sociais pessoas comentando assim: veja só, olha só, perdeu todo o sentido da manifestação, eles quebraram, eles roubaram. Agora vamos traçar um paralelo. Quando nós nos preocupamos mais com uma ação isolada de um roubo do que com uma manifestação que está falando de uma vida humana perdida, isso é muito grave, né? E quando nós olhamos também, cada vez que a população negra se levanta com a sua bandeira falando sobre o racismo, falando sobre as questões que empurram a sociedade negra para um lugar determinado na sociedade, que é a base da pirâmide social, é mimimi. Quando nós falamos que vidas negras importam, não, todas as vidas importam. Todas as vidas já importaram desde sempre. Quando nós falamos de holocausto judeu, e foi uma situação horrível que fizeram com os judeus, mas a história esconde que os alemães tiveram um holocausto negro antes dos judeus, 30 anos antes dos judeus, existiam campos de concentração alemães com negros, isso a história não nos conta. Então é preciso que a gente acabe com esse apagamento que foi feito da história do negro no Brasil, das condições, tá? E eu posso falar isso com propriedade, porque meu tataravô foi escravo, ele morreu na senzala, o meu bis nasceu na lei do ventre livre. Então nós temos 48 anos, quem tem a minha idade para mais nesse país e é negro ou é mestiço, acabou vivendo, tendo alguém da família com um pé na senzala, como se diz num ditado bem racista que a gente ouve por aí. E aí que surge aquela questão de que
existem pessoas que realmente não podem falar de certos assuntos da mesma perspectiva que outras, né? Por exemplo, eu que sou uma pessoa branca, não posso falar da mesma perspectiva que você, né, professor? Porque existe essa diferença de vivência, de entendimento, de realmente ter passado por situações como essa, né? Aí é que chega aquele lugar de fala. Isso não quer dizer que brancos não possam falar sobre racismo, né? O branco precisa falar de racismo também. Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Faculdade Estácio, onde nós temos 28 alunos. Desses 28 alunos, nós temos 11 alunos negros. O restante são alunos brancos. E por que é importante também brasileiro? Porque você só tem uma atitude antirracista quando você consegue, como branco, olhar para a sociedade onde você está inserido e admitir que você é privilegiado nessa sociedade quando você tem a pele branca. Uhum. Então, num país onde a cor de pele é fator de desempate, é muito importante essa consciência do branco que ele é privilegiado nessa sociedade. Né? A partir daí, a gente vai conseguir construir um diálogo e um posicionamento antirracista. E eu falava hoje à tarde com outras pessoas que a gente não pode esquecer coisas que a história não nos conta na escola, que a abolição, a Lei Áurea no Brasil e a abolição por todos os países que tinham colônias na África, a abolição dos escravos, enfim, melhor dizendo, ela não foi um ato antirracista, ela foi uma ação capitalista. Isso a gente tem que deixar muito claro. Professor, infelizmente eu não tenho mais tempo, mas eu já faço aqui o convite ao vivo para uma próxima, a gente conversar mais, falar mais sobre esse assunto que é tão necessário, né? A gente debater, falar sobre isso. Muito obrigada, professor. Eu te agradeço.